Seguinte, Jesus nasceu de verdade, não tem como a gente comprovar arqueologicamente, né? Não tem dados arqueológicos para isso. Mas a probabilidade de que Jesus tenha nascido realmente no dia 25 de dezembro é muito alta. Eu vou explicar por quê. Certo? Quando você pega a Bíblia, você tem lá no livro de São Lucas, é a história de Zacarias, né? Que Zacarias estava servindo no templo quando aconteceu que a Isabel ficou grávida, né? E ele ficou mudo, não teve essa história? Então está na Bíblia essa história. E isso aconteceu quando Zacarias servia no templo, certo? Só que Zacarias era da tribo de Abidias, né? E existia uma dinâmica entre os judeus de revezamento dos sacerdotes no templo. Então, cada sacerdote de cada tribo, ele só ficava 2 semanas e depois mudava da tribo, mudava para outra tribo, mudava para outra tribo, ele só voltava a servir de novo 2 anos depois, às vezes até mais, porque eram 24 meses, né, de rotação, porque eram 12 tribos, ia rodando de 2 semanas, e aí, no final das contas, ou seja, existia uma grande dinâmica. Como Abidias, como na tribo de Abidias tinha Zacarias, e ele era o profeta que estava servindo, a gente já tem uma informação. Só que, lá na frente, depois que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, veio o Espírito Santo, no ano de 70, quando o Templo de Jerusalém foi destruído, né, foi destruído pelo general romano, a gente sabe qual era o sacerdote, qual era a tribo de sacerdote que estava servindo ali naquela época. Né? A historiografia conta isso com certeza. Então, você faz uma retrospectiva e você descobre que Zacarias estava servindo por volta de setembro, no final de setembro. Aí essa é a primeira informação-chave que a gente tem. Zacarias estava servindo no Templo de Jerusalém no final de setembro. Aí o próximo passo. Depois de 6 meses, né, que foi que a Virgem Maria foi visitada pelo anjo Gabriel. Né? Quando Isabel estava grávida de 6 meses, Maria foi visitada pelo anjo Gabriel. Certo? Então, setembro mais 3 meses, março. E aí é por isso que a gente celebra a festa da Anunciação no dia 25 de março. E a festa de São João, 9 meses depois de quando Zacarias recebeu, quando Isabel ficou grávida. Então a festa de São João é dia 24 de junho. Então você tem aí mais ou menos a progressão. E depois de 9 meses, do dia 25 de março, você tem o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. Mas não é só isso. Existe um santo, que é Santo Hipólito. Santo Hipólito foi um santo que ele descende diretamente da tradição apostólica. Ele foi discípulo de Santo Hipólito de Roma. Santo Hipólito de Roma. Ele foi discípulo de Santo Irineu, que foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João. Então, existe uma ligação direta. E Santo Hipólito, ele era muito ligado à tradição. Inclusive, ele se envolveu em várias tretas lá na época dele, porque ele era muito ligado à tradição. Então, ele não queria que... Ele tinha até os excessos. Ele não queria que, por exemplo, uma pessoa que negou o martírio fosse absolvida. Depois ele se corrigiu, mas ele tinha aí uma certa rigidez. Então, ele era muito ligado à tradição. E já no ano 200, ou seja, pouco tempo depois, ele já atestava que Jesus havia nascido no dia 25 de dezembro. E antes disso ainda, a festa de São João, na igreja oriental, que era a igreja majoritária daquela época, a festa de São João já era celebrada no dia 24 de junho. Só que São João é 6 meses mais velho que Jesus, está na Bíblia isso. Então é uma coisa muito notória, muito fácil de você constatar que Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro. Além disso, tem outra informação que a gente tem baseada na história, que é o seguinte: depois que o cristianismo começou a acontecer, depois que Jesus nasceu, depois que Jesus ressuscitou, depois que veio a época de Constantino, houve ainda um outro imperador que foi um apóstata, chamado Julião o Apóstata. E ele declarou que dia 25 de dezembro seria a festa do Rei Sol. Então, a historiografia mostra o contrário do que se conta. Que naquela época foi criada a festa do Rei Sol para substituir a festa do nascimento de Jesus, e não o contrário. Então, quer dizer, a gente hoje escuta e engole que a festa de Jesus, que o nascimento de Jesus foi colocado nessa data por causa do nascimento do Rei Sol, né? Da festa do Deus Sol dos pagãos. Mas foi o contrário. A festa do Deus Sol, dos pagãos, dos romanos,
ela é de data posterior ao nascimento de Jesus. Então não tem nada a ver, a festa não existia antes, passou a existir depois. E foi exatamente porque o cristianismo ele foi dominando aquela cultura. Muito interessante Daniel Hobbes falando, que diz assim, os cristãos eles ganhavam espaço na sociedade pela maneira como eles ajudavam os pobres, pela maneira como eles acudiam àqueles que estavam sofrendo as catástrofes naturais, a peste, as doenças, né? Abrigavam os peregrinos. Então, dessa forma, a sociedade foi sendo cristianizada de uma maneira espontânea, de modo que 300 anos depois, já havia na Igreja Romana, que é da década de 60, né? E no Oriente já havia muito cristianismo. Né? O cristianismo ele foi criando uma sociedade. Então, quando apareceu um imperador que não queria o cristianismo, que queria destruir o cristianismo, já depois do tempo das perseguições, foi que ele determinou que se celebrasse a festa do Deus Sol no dia do aniversário de Jesus. Quando os cristãos já celebravam o aniversário de Jesus, foi que os romanos botaram essa data aí. Então, eu mostrei para vocês aqui sim, facilmente que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. O ano não dá para a gente ter muita precisão, mas o dia dá. Pessoal, eu queria fazer uma coisa agora. Se você entendeu e gostou do que o Rubinho falou, você bote palmas aí nos comentários. Bota as palmas aí, bota aí.